bom dia para quem está aí, tudo bem? Começou uma segunda-feira, semana nova, com gás total, né? Vamos hoje falar um pouquinho sobre o direito do imigrante, né? De quem vem de fora. Hoje eu vou chamar a minha sócia, Tatiana, como sempre, né? E também a doutora Laura, vou chamá-las duas aqui. Vamos lá, doutora Tatiana. Mas deve estar entrando já. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Iniciando aí nossa segunda-feira, né? Sim, pois é, com gás total, né? Isso aí. Quase finalizando o ano, né? Mas vamos lá que Ah, tem força ainda, né? exatamente, Gisele. Ainda temos algum tempo ainda antes do Ah, final com do ano. certeza, né? E algumas coisas para resolver, né, Tati? Isso mesmo. Vamos lá, eu tô esperando a doutora Laura entrar aqui. Vamos lá, daqui a pouquinho ela deve estar entrando. Depois de um feriado, né, Gi? Então, 3 dias em casa, né, menina, não fiz nada. Quer dizer, fiz, né? Mas assim, nada muito. Descansei um pouco, trabalhei um pouco, de tudo um pouco a gente aproveita, na verdade, né? Precisamos para recarregar as É energias. verdade, é verdade. Cadê a doutora Laura aqui? Deixa eu mandar uma mensagem para ela. O tema dela é bem importante, né? A gente analisa que como tem questões envolvendo imigrantes, né? E de Meu, uns tempos para cá, demais, tendo em vista todas as situações que vem ocorrendo, né? demais, demais. E a gente tem muitos, né? Hoje, aqui na cidade mesmo, né? Aqui em Blumenau, né, Tati? Tem Sim, bastante, né? sim. A gente vê, assim, eu vejo muito que a doutora Laura faz uma área ali bem específica, né? E quando tem questões trabalhistas, ela acaba passando o cliente para mim, né? E essa é outra questão, assim, que como os direitos são realmente violados, né? Porque eles vêm para cá, às vezes sem muito conhecimento, né, de como que funciona a legislação aqui. Então acaba que as pessoas se aproveitam, digamos assim, né? Se aproveitam da falta de informação deles, né? Essa é a grande verdade. Eu vejo que de uns tempos para cá, e aí tendo em vista tudo que vem ocorrendo, né, no mundo, como tem tido casos, né, Sim, com relação a essas questões aí, principalmente trabalhista, como você falou. bastante. Olá, doutora. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Seja Bom dia bem-vinda, para você. doutora Laura. A doutora Tatiana vai apresentar um breve currículo seu ali, né? Para a gente iniciar aqui o bate-papo de hoje, né? Correto. Bom dia, doutora Laura, tudo Bom bem? dia, Tati, tudo bem? Tudo, que prazer estar aqui conosco. Vamos apresentar. Obrigada. Doutora Laura, então, advogada formada na Universidade La Habana, revalidou seu diploma na Faculdade São Francisco, na USP, especialista em Direito de Imigração, membro da Comissão Estadual de Direito de Imigração e Direito Internacional de Santa Catarina. Doutora Laura, eu estava conversando com a Gisele, que de área específica que a doutora atua, né? E é de suma importância, tendo em vista aí alguns anos para cá, que nós temos tido bastante imigrantes, né? Então, o seu currículo com certeza condiz com a área que a doutora atua. Parabéns. Ah, obrigada, Tati. Assim, Tati, eu estava escutando um pouco o que a doutora Gisele estava falando, e sobre isso, a comunidade cubana, especificamente, que é a comunidade que eu atendo, na maioria das vezes, é, nós, inclusive, estamos formulando uma carta que queremos publicar no jornal, na TV, porque não estão sendo respeitados os direitos dos imigrantes, sobretudo daqueles imigrantes que vêm solicitando refúgio. E assim, às vezes eu falo muito com a doutora Gisele, por conta da Comissão OAB por Elas, que a gente é membro,
é, que uma violação do direito traz outra e fica uma espiral. É. Por exemplo, o estrangeiro chega aqui e demora, atualmente está demorando para ter a cédula de identidade, que é o documento que vai permitir ele trabalhar com carteira assinada aqui. Às vezes tem lugares que está demorando umas 7 meses, 6, 7 meses. Então a pessoa fica trabalhando sem registro por 6, 7, 8 meses ou mais. Acaba se sujeitando, né, Laura? Porque não tem opção, na verdade, né? Ele precisa se manter, então ele precisa de dinheiro, né? Então fica numa situação bem difícil mesmo, né? Bem delicada, né? Exatamente. Aí, Gisele, muitas dúvidas, no caso, você que é especialista na parte trabalhista, no direito trabalhista, eles têm dúvidas se eles conseguem trabalhar todo esse tempo, aquele prazo onde eles estão aguardando a sua cédula de identidade, a sua identidade aqui no Brasil, se eles conseguem trabalhar mesmo sem carteiras assinadas, porque eu explico para eles que não, mas você que é especialista na área, talvez poderia dar uma explicação mais profunda. É justamente isso, porque assim, o que que acontece? A empresa, ela não consegue fazer o registro dessa pessoa, né? Se não tem o documento, então ela não consegue registrar. Então fica numa situação difícil, até porque mesmo que a empresa, né, digamos, não, ela é correta, ela faz tudo certo, né? Mas ela não tem como, né? E, infelizmente não tem como realmente. E daí acaba que tem esses empregos informais, né? Que na verdade eles é como se fosse uma prestação de serviço, porém com todas as regras ali da CLT, né? Então é como um empregado normal, o que não é permitido, né? Nossa legislação não permite, né? Só que fica numa situação difícil a gente falar assim, ó, não pode, né? Não pode trabalhar, porque a gente entende, né? A pessoa vem para cá em busca de trabalho, de melhores condições, né? E ela chega aqui, ela se depara com um cenário que ela não pode trabalhar. E daí ela vai fazer o quê para se manter? Né? Então ela é obrigada a se sujeitar a algumas, né? Infelizmente, às vezes eu vejo assim que tem trabalhos que, nossa, é quase uma coisa, um trabalho escravo, assim, né? Eles se sujeitam muito, justamente por isso, por não ter condições, né, doutora? Então fica bem difícil a situação dos imigrantes que vêm para cá em busca de trabalho e acaba tendo esse problema realmente, né? De falta de documentação, né? O que acaba complicando muito a vida dele, né? Exatamente. Aí, doutora, outra dúvida que eles têm é o prazo que eles têm para entrar com um processo, com uma ação judicial, para exigir seus direitos. Às vezes, eles têm tanto medo que eu explico, você poderia, né, contratar um advogado, entrar na justiça, porque é seu direito, porque enquanto você estiver trabalhando sem registro, você não vai ter direito a férias, 13º, FGTS, só que eles têm muito medo. Muitas vezes eu recebo a pergunta, mas será que eu vou ser deportada pelo fato de eu ter um processo judicial? Eles não sabem que eles têm direito, eles não sabem o prazo que eles têm para entrar na justiça, para exigir esses direitos. Você poderia nos comentar um pouco, Sim, sim. Gisele? O que que acontece, né? O prazo para entrar com o processo trabalhista é 2 anos depois que você saiu da empresa, né? Então, saiu hoje, tem ali mais 2 anos para cobrar os últimos 5, né? Então, assim, geralmente quando eles querem entrar na justiça, eles procuram logo, né? Eles vão fazer logo, até porque eles precisam de dinheiro, né? Então, assim, são pessoas que realmente estão precisando, né? Estão buscando se manter, né, financeiramente. Então, eles têm pressa. Só que realmente, como você falou, eles têm muito receio, né? E assim, claro que não é o fato de ter uma ação trabalhista buscando os direitos dele, né? Que vai fazer ele ser deportado, jamais, né? Só que eu entendo que eles ficam muito receosos realmente, né? Então, assim, é uma situação bem delicada, porque a gente tem que conversar, tem que explicar a situação, quais são os direitos que eles estão perdendo, né? Porque às vezes a empresa age com muita má fé, a gente sabe que tem empresas que realmente agem com muita má fé, contrato para uma determinada área, daqui a pouco eles estão lá limpando o banheiro, condições super precárias, sem EPIs, né? Então, assim, fica uma situação muito difícil para o funcionário, né? Mas, assim, o que a gente tenta, né, passar para ele
realmente essa segurança, né? A segurança de que ele pode entrar com o processo para cobrar as verbas, não vai ter nenhum problema, né, em relação à deportação, para realmente eles irem atrás dos direitos deles, né? Porque nada mais justo, né, doutora? Porque trabalhou, tem que receber, né? Ninguém trabalha de graça, nós não trabalhamos de graça, né? Então, eles têm que ir atrás do direito deles, com certeza, né? Exatamente. Exatamente. Aí, muitas vezes, assim, no meu país não tem muitas liberdades, não tem muitos direitos que você possa defender, exigir na justiça. Então, acaba que nós temos a mentalidade que nós temos que aceitar tudo. Tudo que vem, não temos como reclamar. É. Por exemplo, a maioria desses imigrantes que eu estou falando para vocês são solicitantes de refúgio. Uhum. E eles ficam 3, 4, 5 anos aguardando uma resposta do processo. Eu falei, isso é um tempo muito demorado. Não dá para vocês ficarem 5 anos e ainda não ter uma resposta sobre seu processo. Sobretudo porque fica a parte familiar. Eles têm o direito de ficar perto dos seus filhos menores, dos seus pais idosos. Aí fica a família separada por 5 anos ou mais e não acontece nada. Então, nós temos como proposta fazer uma reclamação no jornal, assim, em todos aqueles lugares onde podamos ser escutados para reclamar isso. A lei tem que ter um prazo para eles terem uma resposta. Eles não podem ficar 5, 6 anos só aguardando, porque assim, enquanto eles estiverem nesse processo, eles não podem sair do Brasil, eles não podem trazer seus familiares aqui, eles não podem nem tão sequer fazer nada, nada. A única coisa que eles conseguem é ficar aqui legal, com uma residência provisória, e ter uma carteira de trabalho. Uhum. Apenas isso. Uhum. Fica difícil, né, a situação dele, né? E realmente não tem como ele se manter. Imagina, 5 anos, vai se manter como, né? Vai comer o quê, né? Então a gente sabe que eles precisam realmente de dinheiro, né? Precisa para se manter. O mínimo que for, mas precisa, né? Exatamente. E Exatamente. em decorrência disso que vocês estão falando, que eu estou prestando atenção, porque eu não sou da área trabalhista, mas acredito eu, né, que existam aí tantos empregos informais com relação aos imigrantes. Sim. Exatamente. Acaba aumentando, né? Então, assim, ultimamente tem muitas pessoas me procurando justamente por isso, porque tem empregos informais e quando eles entram na empresa, eles realmente têm algumas pessoas que não têm noção de nada, assim, não têm a mínima noção, né? Então, entra na empresa, acha que tá tudo certo, e daí ali dentro começa a ver que, né, acaba ficando um tempo maior aqui no Brasil, acaba vendo, né, conversando com outras pessoas, e vê que realmente está sendo lesado, né? Mas no início, sim, eles entram assim, com a maior boa fé, achando que está tudo certo, que eles vão conseguir se manter, que pelo menos tem salário. Então, assim, é bem difícil mesmo, bem delicada essa situação, né? Exatamente. E aí, por exemplo, a gente está falando agora da área trabalhista, que é a área mais, assim, mais vulnerável para eles. Só que em todas as esferas, por exemplo, eu já tive casos de BPC-LOAS que quando eles foram no cadastro único para se inscrever, eles não compreendiam o português, eles não falavam o português. Aí fizeram um monte de perguntas, eles não sabiam o que estavam lhe perguntando, eles responderam só por azar. Sim. E aí tiveram seus BPCs LOAS denegados, inclusive pessoas que não estavam com carteira assinada, que não tinham renda declarada, estavam no cadastro único com 2.000 e pouco reais. Aí eu falei, mas como se você não trabalha? Ah, que eles me perguntaram quanto que mais ou menos a gente ganhava, só que pessoas que, por falta de ter a cédula de identidade, não conseguem trabalhar com carteira assinada, aí ficam trabalhando fazendo faxina diárias, não tem como você falar que você vai ganhar 2.000 reais, 1.000 reais, porque é um trabalho irregular. Sim. E pelo fato da língua, eles conseguem, assim, lucrar, fazem um péssimo trabalho. Eu vejo assim que às vezes até eu tenho um pouco de dificuldade de falar com algumas pessoas, né? E então assim, eles entram às vezes na empresa
sem nem saber direito o que eles vão fazer, porque eles não entendem realmente, né? Então, assim, o patrão pode falar o que quiser, muitas vezes, que eles não vão entender muita coisa. Então, assim, essa questão da língua eu vejo que é um problema também, né? É um problema bem complicado, assim. Quando eles estão mais tempo aqui, eles vão pegando, né? Então vai se tornando mais fácil, né? Mas no início, assim, é bem difícil, né? Exatamente, exatamente. Doutora Laura, desde quando a doutora está aqui no Brasil? Eu estou aqui desde março de 2018. E desde lá a doutora tem visto que mais pessoas têm vindo de Cuba ou Sim, menos? sim. Desde que a doutora... Sim, nos últimos anos aumentou consideravelmente, porque a situação do país piorou. Aí, e não somente da comunidade cubana, tem muitos da Venezuela, tem muitos haitianos. Inclusive, eu comecei a trabalhar agora com os haitianos e eu me deparei, por exemplo, quando eu já comentei que estamos fazendo uma carta. Muitos ficaram com medo dessa carta. Ai, e se a gente ficar reclamando e tiver alguma consequência e negarem o nosso refúgio? Aí eu falei que não, porque, por exemplo, os haitianos, que, a meu ver, é a comunidade mais vulnerável aqui no Brasil, eles estavam aqui com residência, eles não conseguiam trazer seus filhos menores, não conseguiam trazer a sua esposa, seu esposo, seus pais, e eles começaram a entrar na justiça para reclamar que seus familiares entrassem no Brasil com visto humanitário. Uhum. Foram tantos processos que em 2023 o Ministério da Justiça aprovou uma resolução que permite eles fazerem esse processo de via administrativa, porque o consulado no Brasil, o consulado do Brasil em Porto Príncipe tinha até fechado. Então é uma situação horrível, o que os imigrantes no geral estão passando aqui no Brasil. E o problema é que daí, assim, eles vêm para cá em busca de melhores condições, né? E daí, quando chegam aqui, acabam, né, se deparando com um cenário bem diferente daquilo que eles imaginaram, né? E assim, se o Brasil Exatamente. abre portas, ele tem que abrir as portas realmente, né? Então, assim, não adianta também receber essas pessoas e não dar condições, né, para elas. Então, também não adianta. Porque daí, assim, o que vai acontecer? Vai ter mais pessoas pobres, que não têm condições, então, assim, mais pessoas vulneráveis, né? Então, não adianta também, né? Exatamente. Aí, inclusive, o primeiro contato que tem o estrangeiro aqui com as autoridades brasileiras, o primeiro contato com a Polícia Federal. E eu já me deparei com muitos casos onde, lógico, a pessoa chega, está aqui há 2 dias, não consegue falar o português. Vai lá na Polícia Federal, não consegue, tenta se comunicar em espanhol. E eu já vi, no caso especificamente da Polícia Federal de Florianópolis, eles perguntando, vocês falam um pouco de espanhol? Eu não consigo me comunicar em português. Ah, mas você tem que falar português porque você está no meu país. Eu não sou obrigada, estou falando que quem passou essa informação foi a Polícia Federal. Nossa. Você tem que falar português porque você está no meu país. Eu não sou obrigada a falar espanhol. Aí eu só não fiz o maior barraco porque eu estava com um cliente. Mas você está lá para atender estrangeiros. O mínimo que se espera é que você compreenda ou tenha paciência para atender essa pessoa que não consiga se comunicar em português. Porque é óbvio, como uma pessoa com 2 dias aqui no Brasil vai conseguir se comunicar em português. Com certeza. É bem complicado mesmo, né, doutora? E se a polícia já atende dessa forma, né? Então, quem dirá os patrões aí, né? Das empresas. Exatamente. Exatamente. Então, é uma área bem desprotegida. São pessoas que estão aqui fazendo como eles entendem que devem fazer, mas sem ter uma orientação, sem ter nada. Fica difícil, né? Exatamente. Doutora, qual área que a senhora atuava lá em Cuba? Eu não trabalhava como advogada. Eu era chefe do cartório. Eu era tabeliã. Sim. Aí fiquei, acho que 1 ano, acho que fiquei no máximo, e vim para aqui, para o Brasil. Aí começou
processo de revalidação que é bem Sim. complexa. E ainda mais na USP, né? É. Eu sempre falo, revalidar na USP deveria ter um OAB Premium, porque é bem difícil. E, assim, já que você falou em revalidação, esse é outro problema que nós, imigrantes, enfrentamos aqui, que não temos toda a documentação com tudo que a universidade exige. Não tem uma pessoa que vem aqui solicitando refúgio, que pegou suas malas e veio aqui cruzando fronteiras. Não tem como ter um diploma apostilado, um histórico escolar apostilado. E além de que tudo isso é caro, então isso dificulta muito a vida do imigrante aqui. Sim. Ô, doutora, é exatamente esse trabalho que a doutora faz aqui, né, doutora Laura, em relação aos imigrantes, né, a ajudar nessas situações, né? Doutora, Exatamente. o que a doutora faz ali, o seu trabalho, apresentar ali para quem está assistindo a gente? Doutora, cortou um pouco aqui a desculpa. comunicação. Então, queres falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho ali, o que você faz ali em relação a esses imigrantes, né? Qual que é o teu trabalho em si, assim? Gisele, meu foco é direito de imigração. Tudo que tem que ver com autorização de residência, com naturalização. Lógico que quem trabalha com estrangeiros pega uma população bem ampla que tem de todos os tipos de problemas a ser resolvidos. Também trabalho com revalidação. Já fiz alguns benefícios assistenciais, BPC-LOAS, mas meu foco é a parte de imigração mesmo. Complicado, né, doutora? Bastante trabalho aí, né? Exatamente. E, sobretudo, porque são pessoas hipossuficientes. Então, às vezes, ele tem um problema grande para ser resolvido e não tem condições de pagar um advogado. Aí, sabe, vão lá na Defensoria Pública e não conseguem. Ou, às vezes, demoram 5, 6 meses para agendar a primeira reunião para levar a documentação, sendo que muitas vezes esses processos são urgentes. Ô, Laura, e assim, ó, em relação a essas pessoas que vêm para cá, né? Você percebe que realmente são pessoas mais carentes, mais pobres, assim, ou tem pessoas melhores, enfim, como que tu vê essa questão, assim, quem que vem para cá, quem que busca vir para cá, né? O problema é o seguinte, que tem pessoas, assim, bem carentes, que eles só chegaram aqui apenas com as roupas que traz no corpo, sei lá, com um pouco de dinheiro apenas para se sustentar 2, 3 meses. Só que tem outra parte da população que é médico, que chegou aqui, fez a revalida, trabalha como médico, ganha como médico. Nós sabemos quanto que ganha um médico com CRM aqui no Brasil. Só que ainda enfrenta essas situações da parte da autorização de residência, são solicitantes de refúgios, eles não conseguem, não têm uma forma de obter uma residência só pelo fato deles ter revalidado, deles terem um emprego formal, deles chegarem aqui, estiverem aqui 5, 6 anos. É bem complicado, porque, e sobretudo, que a gente se questiona, é porque, por exemplo, no caso da Venezuela, os venezuelanos, eles chegam aqui com uma residência temporal. Após 2 anos, eles têm uma residência permanente. Nós, cubanos, chegamos aqui e não temos nada. A única coisa que resta para o cubano é o solicitar refúgio e aguardar 5, 6 anos, porque o CONAR, que é o órgão responsável pelo refúgio, pelo processo de refúgio, agenda uma entrevista no qual você vai ter direito a falar do porquê você saiu do seu país, se você tem medo de voltar para o seu país, se você já foi perseguido, se você teve algum direito violentado no seu país. Isso que demora muito, muito. E, sobretudo, não tem um prazo estabelecido legal para você reclamar na justiça sobre isso. Esse é o problema, né? Essa falta de prazo
e de, né, de conseguir agilizar. A gente não consegue agilizar nem, digamos assim, vamos ajudar, vamos, né, nós como advogados vamos auxiliar, mas a gente não consegue, né? Exatamente. E, por exemplo, outra coisa, querendo ou não, quando a pessoa fica morando aqui 1, 2, 3 anos, eles arrumam namorados, eles até têm vontade de se casar. Só que fica muito complicado para eles ter a documentação, mesmo para se casar ou para divorciar. Porque aí, como que uma pessoa fugiu do seu país apenas com uma mala, vai ter condições ou vai ter como ter aquela documentação que o cartório exige. Tanto para o divórcio, porque tem muitos que se casaram em Cuba e querem se divorciar aqui e não conseguem. É muito complicado. E eu acredito que a regra deve ter uma exceção. A exceção deve ser no caso de pessoas assim, solicitantes de refúgios, que não tem como, nem financeiramente, nem logicamente, como solicitar essa documentação no cartório da mesma forma que talvez outro imigrante naturalizado, com residência, que consiga viajar para seu país, porque essas pessoas não conseguem viajar, poderiam apresentar. Entendi. Doutora, o que a doutora atribui essa diferença ali quando a senhora falou sobre a diferença da entrada do cubano e da entrada do haitiano? O que a doutora atribui? Por que tem essa diferença? No caso especificamente dos haitianos, a diferença foi a seguinte, que eu falei com eles. A diferença foi que os haitianos entraram em massa no judiciário para eles exigirem ter uma legislação que autorizasse as pessoas a fazer a reunião familiar. Foi a única diferença. E o que sempre falo, se você não exigir seus direitos, ninguém vai cumprir. Tal, até, acho que foi outubro de 2023, os haitianos não tinham uma legislação que autorizasse eles trazer seus familiares aqui no Brasil. Como mesmo, não existe uma legislação que regule ou que autorize aos solicitantes de refúgio trazer seus familiares. E não estamos falando de 1.000 pessoas, estamos falando de muitas, muitas pessoas que estão aqui e seus filhos menores ficam lá em Cuba. Eles não têm uma via legal de trazer seus familiares. Estamos falando de países idosos, também não tem. Sim. E assim, se estamos falando de que as pessoas migram para o Brasil porque no seu país não se respeitam direitos humanos, não, eles estão sendo perseguidos, não têm liberdade de expressão. Então, qual a diferença do imigrante venezuelano e o imigrante cubano? Sim. A meu ver, não existe. A única coisa é que o venezuelano tem uma legislação que lhe permite entrar aqui por ser nacional de um país fronteiriço, da mesma forma que tem um nacional de Suriname, que tem um nacional do Uruguai, de Paraguai. Nós, cubanos, não temos. E a situação de Cuba é muito parecida com a Venezuela. Então, você não pode ter um pai separado dos seus filhos por 5 anos, para após 5 anos, você reconhecer que essa pessoa realmente é refugiada e após 5 anos, então, essa pessoa conseguir trazer seus filhos menores. 5 anos é muito tempo. Né, para ficar longe da família, né? Com certeza, né? Muito tempo. É difícil essa questão, né, doutora? Mas como você falou ali, né? Estão querendo fazer algo, né? Enfim, revista, jornal. De repente, né? Começa, tudo começa com um grãozinho, né? Então, assim, começa agora com algo pequeno para se transformar em algo maior lá na frente, né? Então, de repente, isso vai ajudar, né? Exatamente. Até tem uma pessoa que mandou aqui, né? Tenho meu filho e neto em Cuba e quero trazer para o Brasil. Faz 2 anos que estou aqui sem poder abraçar eles. Meu Deus, né? É um absurdo isso, realmente, né? Imagina você ficar, nós 3 temos filho aqui, né? Imagina você ficar 2 anos ou 5 anos ali longe do filho. Enfim, é realmente complicado, né? Tem que ser resolvido de uma forma mais rápida mesmo, né? Exatamente. Doutora, então a gente está caminhando aí para o final, né? Doutora Laura, quer deixar
alguma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, ou, enfim, fazer um final aqui para gente? A mensagem que eu posso deixar é que não tenha medo de reclamar seus direitos, porque você está num país livre. Então, se vocês tiveram aquela coragem de sair do seu país, imigrar milhares de quilômetros para ter uma vida melhor, então esse é o momento que vocês têm de realmente exigir o que por lei lhes corresponde. Doutora Tati. Olha, achei fantástico, é uma área, como eu falei, que eu não atuo, que é o direito do trabalho, né? Que lá no escritório é a doutora Gisele, mas em relação ao direito internacional em si, direito de imigração, é uma área que eu também tinha um pleno desconhecimento, né? Então a gente não tem essa base, pelo menos eu não tenho, né? Então, olha, muito esclarecedor as suas colocações, doutora. Parabéns. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Então, meninas, agradecer primeiramente a doutora Laura, né, que aceitou o nosso convite aí, de participar dessa live. Já convido para, de repente, fazer outras lives com a gente, vir novamente, né? Agradeço a doutora Tatiana, aqui presente também, como todas as segundas-feiras, né? E a gente agradece a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. E até na próxima segunda-feira. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Boa semana.